pontuais, né? Tô assim, gente, vamos ver se o pessoal vai estar ok com o horário da nossa live hoje. Me conta, Iago! Iago 19, 43 e 20, 43 sempre. Nájila, corretora, Marlon. A Nájila tá falando de Guarapari. Ah, Guarapari logo ali, aqui, né? Pertinho, é nosso caminho da roça, né, Nájila? Rafael, boa noite. Alan Góes, boa noite. Oi, oi. Ah, Letícia, boa noite, rainha das obras. Obrigada, gente. Ah, obrigada. Já me intitulei rainha das obras, tá? Já tô me sentindo rainha das obras. Olha, a Isa, que é a nossa convidada da live de hoje. Vou até colocar aqui, bate-papo, Isa Valadão, no nosso tema. Isa Valadão. Gente, tô chique hoje, tá? Isa Valadão é consultora do programa É de Casa da Globo. A gente vai falar... Ei, Carol! Tudo bem com você, Carol? Beijo, a Carol. Carol, a gente fez estágio juntas. Quando eu tava estudando, a gente fez estágio juntas. Tudo bem, né, Carol? Bom ver você por aqui, seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho, tá? Fixar comentário aqui. A gente fazia estágio, como... Beijo, Carol! Como eu fiz faculdade de Direito, você sabe, eu e meu cabelo, né? Tá eu arrumando esse cabelo aqui. Como eu fiz faculdade de Direito, a gente fazia estágio na promotoria criminal. Aí eu trabalhava e à tarde eu ia para o fórum para fazer estágio. A gente ficava lá avaliando os processos, fazendo petições, essa coisa toda. Então já estive aí no mundo dos processos na época de estágio, né? Vamos lá então, vou chamar. Vocês gostaram, gente, do nosso horário aí? O que vocês estão achando? Me contem. Do nosso horário novo de live aí, 20h43, né? Acho que ficou melhor para todo mundo, tá? Obrigada, Carol. No Ministério Público era ótimo, exatamente. Era onde a gente fazia estágio. Beijo grande, bom te ter aqui, tá? Beijo enorme para você, pro seu filhote, tá? Bons tempos. Agora também são bons tempos, né? E eu já vou chamar a Isa Valadão aqui para participar com a gente e a gente vai falar sobre o fortalecimento do setor da construção, do pessoal do ramo de engenharia em geral, tá? O Iago falou que gostou, que agora dá tempo de voltar da academia, tá? E já vou avisar para vocês, amanhã tem live e amanhã eu vou falar com vocês sobre, vou falar sobre pintura e vou dar uma repassada sobre gesso aí, tá? Vamos dar uma repassada sobre gesso aí amanhã, tá? Vou chamar a Isa aqui para participar com a gente, tá? Mas já estou adiantando o tema de amanhã. Vamos falar sobre detalhes ligados à pintura e sobre gesso. Oi, Isa! Oi, amada! Tô tão feliz de estar aqui. Eu que estou feliz com a sua participação aqui. Obrigada pelo carinho de estar aqui com a gente, disponibilizar seu tempo para a gente bater um papo por aqui. Imagina, é um prazer. Me chame sempre. Cara, vamos sempre bater papo por aqui, com certeza, né? Para os seguidores da Isa aí, eu até apareci, uma honra, vou até repostar aqui depois. A Isa tem uma... A Isa, olha só, gente, ela fala que eu sou a mulher do canteiro de obras, mas a Isa Rainha! Rainha! A Isa é engenheira civil, professora da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, tá? PhD, né, Isa? Consultora do programa É de Casa, da Globo, e ela também movimenta as redes sociais aí, é influencer, produtora de conteúdo aí nas redes sociais, né, Isa? Adoro essa parte, que eu descobri que as redes sociais levam a minha sala de aula para um monte de lugar diferente.
Não é legal? Muito legal. É muito legal. Eu falo que a gente vive numa era. E para os seguidores da Isa, eu sou a Sandra Valentim, que trabalha com gestão de obras aí. E ontem apareci na coluna Mulher na Obra, que tem aí no canal, no Insta da Isa. Fiquei muito feliz de aparecer por lá, tá? E é Eu um também. prazer ter todos vocês aqui, né? E se apresente, Isa. Eu falei de você, mas se apresente, fale pra gente aí, até dessa questão de você falar que é trazer a sala de aula para vários lugares aí do país, né? Você sabe que eu fui uma criança que gostava de brincar assim, muito de boneca, né? E você sabe o que eu fazia com minhas bonecas? Dava aula. Ah, você dava aula? Dava aula para as bonecas, para os bichinhos, para tudo. Mas minha mãe me criou com muita dificuldade e minha mãe é professora, né? Então ela falava: a minha filha não vai ser professora. E Oh, realmente ela não deixou fazer o ensino médio, né? Que era o segundo grau, de uhum. formação de professor, né? E aí eu fiz formação geral, fui fazer faculdade e dei uma volta imensa para virar professora. Para virar professor, Adoro, arrasou. É questão adoro, adoro. É questão de destino mesmo, de vocação, de querer alguma coisa, né? Você não foi direto para professora, mas você fez engenharia no Rio mesmo? Fiz engenharia civil numa universidade particular, porque Aham, na época não dava para sair, não tinha engenharia civil na minha região e a gente não tinha como bancar eu fora, né? aham, E aí eu fiz a particular, vendi muita natura para fazer a faculdade. aham, E depois que eu terminei a faculdade, apareceu uma oportunidade que eu nunca tinha pensado para fazer mestrado. Tinha uma oportunidade de bolsa, tinha um concurso, aham. eram só 5 bolsas. Nessa época eu já tinha um filho, né? Meu filho nasceu no último ano da faculdade. E aí eu falei, vou fazer. A bolsa estava para pagar a creche dele durante o dia Aham. e eu me virava com o resto, né? E E é tipo a assim eu fiz. história, né? Você poderia ter dado uma desculpa. Poxa, eu tenho filho, não tem com quem deixar. Ou Exato. então a bolsa que eu consegui não dá só para pagar a creche, não dá para mais nada, mas você viu o copo meio cheio, né? Já dá para pagar a Sempre vê. creche. Sempre o copo meio cheio. Sempre, sempre. E assim eu fiz. Aí depois ainda emendei o mestrado no doutorado, porque eu ganhei a bolsa de doutorado, foi me oferecida, eu já não precisei fazer concurso. E aí defendi o doutorado, meu presente de defesa foi mais um filho, que estava na programação, eu queria mais um, só que Aham, não dava, né? Aí aham. acabei o doutorado, tive mais um filho, encomendamos, né? O filho, o segundo, que hoje está com 10 anos. E aí apareceu uma oportunidade também, quando a gente procura, né? Quando a gente rala pra caramba, aparecem as oportunidades, né? Eu até falei com o pessoal aqui, a gente fez uma série de lives na semana passada, e eu falei assim, gente, sem esforço você não chega a lugar nenhum. É isso, Esforços médios, resultados médios. isso aí, Grandes esforços, grandes resultados. isso Simples, aí. não E é? eu, e eu, uma pessoa que o inglês que eu aprendi foi estudando sozinha, Uhum. nunca tinha saído do país. Eu ganhei uma bolsa para fazer pós-doutorado na Itália. Que E, a- legal. e aí o coração, né, ficou, falei, não, não vou, estava grávida. Né, o filho ainda não tinha nascido. Falei, marido, não vou, né? Que loucura, né? Outro país, nunca saí, não falo italiano, falo inglês, quem dirá o italiano. Aí meu marido, muito companheiro, muito. Meu marido deixou de bola. É É, importante ter sempre esse me deu muita força. É importante você ter esse apoio de quem está do lado, assim, ajuda. Eu brinco Mas com ele, assim, falei, se ele não fosse assim, a gente eu acho que não teria dado certo, né? Porque eu tô sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. aham, E aí ele ficou, a gente organizou tudo. Eu não fiquei lá os 5 anos direto, porque foram 5 anos de pesquisa. Eu ficava lá 1 mês, 2 meses, voltava para o Brasil, fazia bastante coisa aqui, depois voltava para lá de novo. Foi cansativo, mas foi muito proveitoso. Conheci um monte de país, aprendi a falar o italiano, que eu acabei tendo que estudar, dei aula em italiano. Hoje eu não sei falar mais nada.
Nada. E assim eu fiz. Quando eu voltei para o Brasil, lá eu estudei a parte de resíduos sólidos, muito Ah, intensa, e solo mesmo. E aí voltei para o Brasil, coloquei um monte de resíduo dentro de materiais de construção, argamassa, blocos, tijolos e tal. E aí, por conta dessa pesquisa que eu fiz nesse meu retorno, eu fui convidada para o É de Casa. Na época, a Globo queria fazer um trabalho falando sobre reaproveitamento em material de construção. E ah, aí ligou para o CREA. Eu ganhei vários prêmios, né, naquela época, porque eu coloquei dinheiro triturado, sem valor. Essas notas nossas de 50, de 100, sim, de 20, perde o valor. que perdem o valor, vão para o lixão, para o aterro sanitário. Eu peguei isso, coloquei dentro de tijolo. E aí isso explodiu, ganhei um monte de prêmio, a Globo me chamou, eu fui para a Globo, e lá que eu fiz Instagram, que eu não tinha nada disso, né? E aí eu fiz, e aí fui caminhando. Ano passado montei o meu canal no YouTube, que está bem singelo, mas está lá. De vez em quando eu vou alimentando ele, e é isso. E com esse Instagram, com a própria Globo, com o YouTube, eu descobri que eu realmente consigo sair daquelas quatro paredes, né? Da sala de aula, que a gente fica engessado. E que bom que hoje eu tenho essa percepção que eu consigo falar com os meus alunos. Se tiver algum aluno aqui, eu estou devendo material para essa galera, mas eu vou mandar até amanhã. Pelo amor de Deus, aguardem. Ô, Isa, e há quanto tempo que você é professora da Universidade Federal Fluminense? A UF, esse ano, eu faço 7 anos de Universidade Federal. Mas eu já dou aula há mais ou menos 15 anos. Eu comecei dando aula a preço, assim, quase de graça mesmo, em curso técnico, mas para aprender, aí eu pegava turmas de noturnas, de curso técnico em mecânica, em instalações, só homem, né? Aham, Só peão mesmo, assim, peão mesmo de chão, que quer aprender um pouquinho. E aham. aí eu dava aula para essa galera, e isso já tem bem uns 15 anos. Encontrei com alguns alunos recentemente. Aqui, eu falei disso aqui. Tipo assim, de quando você começa, que você quer galgar aí degraus no mercado de trabalho, o grande problema é que as pessoas, quanto vai pagar? Surge uma oportunidade do estágio, mas quanto que eles vão me pagar? Ela é Exato. professora, Carlos, você é professor, ela é engenheira civil, qual que é a Eu disciplina? sou professora de materiais de hoje eu dou aula de materiais de construção e uma disciplina chamada Materiais de Construção Sustentáveis, incluindo laboratório. Mas eu já dei aula de cálculo, eu já dei aula de instalações prediais, a parte hidráulica, sanitária. Tem até um curso pequenininho sobre hidráulica sanitária lá no meu YouTube. Eu já dei aula de quase tudo. Física, já dei aula de Ou física 1, física 2, física 3. já Loucura. passou todos os ramos aí da engenharia, né? Mas hoje eu dou aula no que eu gosto, porque a gente vai ganhando espaço, vai ganhando tempo de experiência, a gente consegue começar a escolher um pouquinho. Não dá para ficar escolhendo muito, tá, gente? Mas É, eu já dei aula para arquitetura, eu tô vendo que o Carlos é arquiteto, né? Para ah, arquitetura eu dei aula de matemática, ensinando área, volume, matérias de primeiro período. Já dei aula de resistência dos materiais para arquitetura. Muito bom, muito bom. ô, Isa, e isso que você está falando, olha só a jornada. Aí alguém vem e fala, nossa, mas ela é consultora do É de Casa. Você hoje mas lá Estou. É. você não. É como diz você, vendeu Natura para Oh, conseguir fazer a muita coisa. faculdade. Depois teve bolsa que dava para pagar a creche só do seu filho. E aí vem galgando, já deu aula em diversas matérias aí, para hoje você chegar no que você gosta, que é de materiais, né? Eu achei Exatamente. interessante você falando aí que lá atrás, quando você começou a dar aula, que você dava aula quase de graça. Muito mais para pegar, provavelmente você mais aprendeu do Com que... certeza. Eu não sabia preparar uma aula, eu não sabia dominar a turma. Imagina você dar aula para mais de 50 homens. A maioria, assim, eram uma ou duas moças, só a maioria era homem, e você ter que se impor, né? Porque isso acontece até em canteiro de obra hoje, mas é com menor quantidade de pessoas, né?
Então, um Sim. monte de homem que está estressado, que está cansado, que acordou cedo, que trabalhou pra caramba, muitas vezes com fome. E mais uma mulher ali, que num curso que a Aham. maioria era homem também, de professor, mais uma mulher ali querendo ensinar uma matéria difícil, que eu dava aula de mecânica. E, e assim, foi muito prazeroso. Hoje eu tenho uma amizade muito grande com os donos desse colégio técnico, né? É, aqui da minha cidade, Volta Redonda. Aham. E eu sou muito grata, muito, muito, porque eu aprendi muito, aprendi tudo, tudo de uma aula, né? Hoje, preparação de conteúdo. E o que eu faço de conteúdo na rede social nada mais é do que o espelho do que eu aprendi para dar aula, né? Já É, não fiz preparação para dar aula, né, gente? as experiências são muito válidas. E você, tipo, você dentro da sala de aula, você deve perceber, igual você dá aula, é variado, homens, mulheres e tudo mais. Existe aqui, eu tenho essa curiosidade, porque eu acho que a pessoa, quando ela é diferenciada, ela, desde lá do ensino médio, da faculdade, você vê traços nela, que ela se mostra diferente. E eu falo que a faculdade, ela nivela todo mundo, porque você tem uma sala de aula com 30 alunos, 20, 30, 40 alunos, e o ensino é o mesmo para todos. O que Ah, vai mas o fazer diferença? aprendizado é diferente. Exatamente, o que vai fazer diferença é o que cada um vai absorver e as especializações fora, Isso, estágio, isso, isso. isso. O que que acontece? Tem sempre duas situações, né? A gente tem uma situação que é aquele aluno que é um aluno que não tem experiência de vida, uma vivência de vida, 17, 18 anos, acabou de sair do ensino médio e vai para a faculdade. É, Aham, é diferente para a engenharia civil, porque a pessoa não tem vivência, homem e mulher, não tem a vivência e às vezes tem a estrutura da família de poder cercar, de poder abraçar e permitir que esse aluno continue só estudando sem ter que trabalhar para se manter na vida, igual a gente sabe que muita gente aham. precisa, né? É, ele tem o Esse privilégio de tem poder esse só. privilégio, privilégio. E aí, o que que acontece? Esse aluno, ele fica muito mais só teórico. Infelizmente, a universidade hoje não traz a parte prática. Depois me lembra de eu falar um pouquinho dessa parte prática, universidade, mais para frente, senão eu vou me perder. Tá. Não traz a parte prática, né? Nem todos os alunos que vão fazer estágio, o estágio é obrigatório, mas esses alunos muitas vezes fazem estágio, podem fazer estágio em loja de material de construção, em escritório de engenharia. Pega alguma experiência, sem dúvida, sempre é bem-vindo, qualquer estágio, qualquer experiência. Mas a vivência de obra não tem. Quem são os meus alunos que mais se destacam? Assim, sem sombra de dúvidas, eu dou maior moral para eles, inclusive em sala de aula, e falo toda vez que eu tenho oportunidade, é a galera que já trabalha, né? Às vezes, muitas vezes eu recebo pedreiro, bombeiro hidráulico como aluno, que faz a faculdade, às vezes, nem só em 5 anos, que é a faculdade de engenharia. Às vezes ele faz até mais espaçado, por Aham. conta de todos os problemas. Porque a faculdade de engenharia, a primeira parte dela, ela é muito doída, muito sofrida. É Exato. pesada, a parte de matemática, de cálculo, é realmente muito pesada. Já me perguntaram aqui se eu tenho vontade de fazer arquitetura, engenharia. Eu falei assim: olha, já pensei há um tempo, hoje eu nem penso mais. Talvez arquitetura, engenharia, jamais. Eu e matemática eu dou conta, mas Aqui, ó, mas não. a arquitetura tem matemática, tem física, tem resistência dos materiais, estrutura, Na tá? verdade, eu sou boa de gestão de obras. Então, Também tem gestão de deixa os profissionais aí, engenheiros, arquitetos, porque não é minha. fazer Eu cada sou um no seu quadrado, né, Sandra? exatamente, isso mesmo, isso E, mesmo. e aí, esses alunos que já vêm com uma bagagem, seja qual for, tá, de experiência, ou que sejam obrigados a trabalhar para se manter, eles Aham, acabam achando um caminho, assim, perto da construção civil. E aí, hoje, eu tenho 2 ex-alunos que trabalham comigo na construtora hoje aqui em Volta Redonda. Eu tenho um engenheiro
que já trabalhava com construção com o pai, muito igual à sua história, né? Que começou ia em canteiro de obra com seu pai. Então, Aham. ele já tinha essa experiência. Hoje, ele é o meu engenheiro de obra. Eu Sim. entrego a obra, ele faz o que você faz. Ele é o gestor da obra lá na frente. Eu estou aqui por trás só coordenando. Hoje a gente teve uma reunião de quase 2 horas. E eu fico muito satisfeita e segura de tê-lo ao meu lado, Porque na frente das obras. acompanhou ele na faculdade e viu a dedicação, né? Mas repara. O Carlos aqui, arquiteto, tá até falando disso, ó. Adorando a live, muito importante falar da aproximação da prática na universidade. É uma deficiência que questionava muito. É o que eu, inclusive, quando eu criei o curso Construindo com Sandra Eu Valentim, achei o máximo. exatamente. É porque, Isa, eu pensei lá atrás. Quando eu comecei, tem curso de orçamento, de cálculo, de planilha, de como mexer no Revit, que é o que eu ouço muito. Hoje tem do sistema BIM, de compatibilização. Isso, tá na Mas moda. e o canteiro de obras? E na prática, como é que o negócio funciona? Foi por isso que eu criei meu curso. Ontem o Leandro, que é esse meu engenheiro querido, que eu gosto muito, ele falou de você comigo, né? Ele viu o nosso post e falou: cara, a Isa, ela tem um curso, já quero fazer, vou ver, não sei o quê. Então, assim, ele está sempre se motivando, se especializando nessa área, né? Mas ele não foi aquele aluno que só tirava 10. Ele Sim. não foi aquele aluno. E geralmente esses alunos com esse perfil são os que mais são desenrolados para estar atuando ali na frente de obra. E aí eu tenho uma outra ex-aluna hoje. Porque o aluno do 10 não é que vocês não têm que estudar, não. Mas o Não, tem que 10, voltar às vezes, para o é 10. muito teoria, né? Ele pega muito teoria e a prática faz muita diferença no desenvolvimento Tem que ter um profissional. equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. E aí hoje eu tenho também, junto comigo, que participa pouquinho ainda do canteiro, porque ela acabou de se formar, formou em dezembro de Ó, 2019. então vai ajudar a Chayenne aqui, ó. Sou aluna do último ano de engenharia e estou morrendo de medo. Esse ano cheio de incerteza. O que você, como pessoas ativas, tem a nos passar e nos tranquilizar de certa forma. Ó, Chayenne, vai Isa falar agora, ó, uma aluna dela que formou. Tatiana Meireles. Quem quiser conhecer ela, eu acabei de repostar um post dela. A Tati, ela formou em 2019, foi minha aluna há uns 3, 4 anos, dei aula para ela de materiais de construção. E era uma aluna extremamente dedicada. Ela era uma aluna nota 10, assim, só estava perto do 10, tá? E Tatiana não teve tanta experiência de obra. O que ela fez quando ela formou? Ela procurou, né, o próprio Leandro, e por isso que ela hoje está comigo, da ponte que o Leandro fez. O Leandro já trabalhava já com obra e tal, formou há alguns anos mais, e ela falou: Leandro, eu quero trabalhar com você, não precisa me pagar, eu quero conhecer a obra, eu quero estar na frente da obra. E essa atitude dela com ele fez ela crescer com ele, porque ela pegou a experiência de tocar a obra também, né? Nesse iníciozinho de ano, porque eles fizeram muita obra. E quando eu voltei para a cidade, porque eu voltei no início desse ano, e montei essa construtora junto com um amigo, eu trouxe ela para perto de mim. É a minha engenheira de orçamento, é a minha engenheira que cuida dos custos e de qual o melhor material, que eu adoro ver isso também, mas acabou não tendo tempo, para colocar na obra, execução, e vai para frente de obra comandar peão também. Então, eu adoro. Eu esqueci o nome da amiga que falou aqui, a Chayenne. Chayenne. Chayenne, Chayenne e a Patrícia também disse que está morrendo de medo, que acabou de se formar aqui, ó. A Patrícia já é minha seguidora aqui. A gente está sempre trocando figurinha, né? Eu gosto muito de receber perguntas igual a Patrícia faz comigo aqui, porque eu me sinto útil. Poxa, estou ajudando alguém, estou fazendo a diferença, é muito legal. Posso falar, o digital tem essa incrível capacidade. Igual muita gente me agradecendo das lives, que está aprendendo comigo, mas eu aprendo tanto aqui também. Eu aprendo muito nesse espaço, essa troca de experiência.
eu falo da minha situação, ouço o que vem de lá, é bom demais. Gente, porque a gente, a gente é pessoa, a gente passa mal, a gente se sente mal, a gente se sente com vergonha, a gente sente incompetência, a gente se sente É o seguinte, frágil. a Chayane está até agradecendo aqui. Ô, Chayane, a Isa me permitindo o que ela falou de procurar alguém e se oferecer para primeiro aprender como é que funciona o mundo das obras, vai fazer muita diferença. Porque a pessoa, eu falo muito de ego aqui, Isa, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu fiz uma faculdade de engenharia, eu vou no canteiro de obras e vou pedir para o mestre de obras para eu aprender. Qual que é o problema? Tem muito mestre de obra que sabe muito mais que muito engenheiro com anos de experiência. É porque é cada um no seu quadrado. Então, a pessoa é boa numa parte, mas não tem a vivência na outra. Isso é muito importante. Então, se você quer atuar na frente de obra, engenheiro civil, que vai fazer engenharia civil, quer construir casinha. Então, se quer construir, estou falando casinha no modo figurativo, né? Casão, prédio e tal. Se quer construir, tem que ter vivência de obra. Então, é tentar buscar durante a faculdade o estágio. Não conseguiu, formou, você é mão de obra barata para uma construtora, para um engenheiro maior. Você é mão de obra barata, você tem que entender isso. Você está cru. Mas o engenheiro vê isso, não você como uma mão de obra barata, mas você como um personagem, um profissional que pode ser moldado. E isso é o primordial. Você deixar... Dica fantástica aí, ó, para o pessoal que está se formando. Deixar ser moldado. Você falou tudo. Eu posso te dar um exemplo do canteiro de obras? Pode. O Carlos falou a raiz para conectar a nós à teoria, dá um plus. É exatamente, é a raiz. O canteiro de obras, você é como se fosse uma árvore, você tem tudo, mas para se firmar, você precisa da raiz, que é o entendimento do canteiro de obras. Isso aí. Você está falando isso de moldar, você falou tudo. A grande oportunidade quando você se forma é justamente disso, de repente você entrar numa construtora, porque as pessoas enxergam aquele que está entrando no mercado de trabalho como uma pessoa que vai ser moldada. Posso te dar esse exemplo do canteiro de obras? Eu tenho diversos pedreiros que eram ajudantes. A gente prefere os pedreiros, os ajudantes que a gente vai formando ali da nossa maneira, que já sabe como a gente gosta. Você sabe que pode contar. E outra coisa, ele aprende da nossa didática, como que eu gosto. Eu tenho pedreiro que fala assim, não deixa isso aí não, porque se a Sandra chegar aí e olhar isso, ela vai mandar arrancar. Aí o pedreiro que chegou novato fala, mas será? Mas tá bom, eu conheço, pode tirar que ela vai mandar arrancar. Sabe por quê? Porque ele aprendeu, ele se formou com a gente, então ele sabe a nossa metodologia. Muito bom isso. É um mar de oportunidades quando você se forma. Agora é aquela história que você falou. Você não pode formar hoje. Ontem eu falei disso na live que eu fiz falando até sobre o preço do Construindo com Sandra Valentim. Aí eu falei, gente, você gasta aí 60 mil, 70 mil por 5 anos de faculdade. E não adianta você entrar no mercado de trabalho querendo compensar esse dinheiro aí. Primeiro você tem que se especializar, entender como que as coisas funcionam. Isso. Oferecer alguma coisa para depois você cobrar pelo que você oferece, não é exatamente, assim? Exatamente. Ó, acabou de entrar aqui na live uma arquiteta muito querida, famosérrima em São Paulo, que é a Ana Parisi. Ana, tê-la na nossa live. A Ana, ela faz gestão das obras dela. Então, ela leva tudo ali bem justo para que as coisas saiam da maneira que ela acha que é o melhor. E é por isso que o cliente contrata ela. Porque eu falo que é o padrão Ana de ser, né? Assim como tem o padrão Sandra de ser, Sandra de fazer a obra, né? Então, exatamente.
E esse padrão pode ter o engenheiro padrão do engenheiro tal de obra, o padrão Exato. Ana Parisi aí que você está falando. E sabe Adoro. por que que a Ana tem igual? Eu não a conhecia, mas é um prazer tê-la aqui. E sabe por que que você conhece e está falando do padrão Ana? Porque ela está ali acompanhando o que está acontecendo. Sim, coloca a mão na massa. Tem isso, tá? Sou engenheiro, sou arquiteto, se tem que arrumar um rejunte, se tem que colocar alguma coisa no lugar, mete a mão e faz. Né? E isso tá o diferencial, porque a gente tem que entregar com esse padrão, né? E tem muito profissional que vem, eu não faço isso, eu não faço aquilo, né? Não é muito assim. A gente não É o está no ego, pedestal, né? é o ego. Nada de ego. Não tem como ter ego na obra, porque você sai todo empoeirado, igual o pedreiro sai. Você sai todo sujo do mesmo jeito, só que você tem muito mais responsabilidade do que só o pedreiro, né? E Que outra cuida só coisa, de uma parte. de que adianta, né, Isa, você fazer um projeto incrível de engenharia, um projeto incrível de arquitetura e Uhum. não ter alguém para executar? Você concorda comigo? Então, eu falo Exatamente. demais que desde o ajudante que mistura lá a massa até o engenheiro, o arquiteto, são peças de um quebra-cabeça. Deixa eu contar um negócio que, assim, muita gente não sabe, Ana ainda não sabe, mas eu tô, assim, transbordando de muita felicidade. Eu preciso dividir com vocês, até porque eu vou contar com a ajuda de todos vocês, você, Sandra, Ana e todo mundo que está aqui. Eu estou montando um instituto para fornecer mão de obra para a construção civil. O Instituto Obras, uma organização brasileira que reforma com amor e sustentabilidade. Porque vai ser um projeto social, ele está nascendo, está assim, quase parindo, e para atender a população de baixa renda que precisa de uma profissionalização. E Sim, também para atender os cursos de engenharia e arquitetura da região, que os alunos, exatamente para os alunos terem a experiência de uma obra. Para mim é inadmissível, e eu saí desse jeito, um engenheiro e um arquiteto sair de uma universidade sem ter subido uma parede, sem saber o que é um prumo, sem saber o que é um esquadro, sem saber a diferença da alvenaria convencional para a construção a seco, que é o que eu gosto muito, que é a parte de sustentabilidade. Então, assim, esse instituto está nascendo, é obra social também, mas eu está vou. perguntando se vai capacitar. É isso? É Vai, capacitação. Capacitação, vai ter palestra online, presencial. Então, Ana já está convidada para dar palestra, Sandrinha já está convidada para dar ó, palestra. estarei lá Convocadas. e faço questão. Por quê? Porque, tipo assim, tem muita aquela coisa também que, tipo assim, o cara não sabe o que fazer, ele virou ajudante de pedreiro. Aham. Ele pode estar sem opção e ter virado um ajudante pedreiro no canteiro de obras. Vamos pegar aí o pessoal, às vezes, mais simples e tudo mais. Aham. Ou vai com muito prazer. Estaremos lá e eu vou fazer questão de divulgar aqui, tá? Adoro, obrigada. Ó, Porque vai o ajudar demais. ponto X da construção é um amigo muito querido. Ele trabalha como pedreiro, mestre de obra, ele tem um canal no YouTube, assim, tem uma presença digital muito legal. E ele também está colocando aqui à disposição. Já está convocado. Eu vou usar e abusar de todos os meus amigos. Não, e vai ser ótimo, sabe por quê? Porque é essa história que a gente está falando. Tipo, o menino tá lá sem muita opção, precisando trabalhar e entra no canteiro de obras como ajudante de obras e tudo mais. O que que acontece? Ele entrou como ajudante de obras, mas existe toda uma hierarquia no canteiro de obra que ele pode se profissionalizar. Ó, ajudante, Isso. meio oficial, pedreiro, pedreiro especializado em acabamento, encarregado, mestre de obras, gestor de obras, e de repente ele pode fazer, se ele gostar, uma faculdade de arquitetura, engenharia. Então, assim, é para o alto sempre, né? Pro Que eu falo. alto e avante. Muito legal, muito legal. Exatamente.
Exatamente. E isso que você falou, igual você falou para depois te lembrar e te dar, Era isso, era isso, era isso. da parte prática, que você falou que é inconcebível, eu te falo porque eu atuo aqui em Valadares e tem arquitetos que tem e chega e fala, como que é isso? Às vezes faz umas perguntas que eu falo assim, gente, aí às vezes eu falo, não, mas isso é muito óbvio. Aí depois eu falo, não, mas peraí, é óbvio para Para quem está você. no canteiro de obras. Exato. Mas quem fica ali só nas quatro paredes da faculdade estudando e não se atenta por que é uma obra de verdade, as Isso. etapas de execução, como diz, é a bota na obra, né? Bota Botar não. o pé na obra, esse é o profissional que vai É se fazer. sujar de lama, é se sujar de poeira. E nem Não pra... tem, não tem, não tem profissional Nutella, né? Aqui no bar É, não tem. e eu falo muito aqui com o pessoal, ô Isa, que isso é importante não só para quem quer trabalhar com execução, mas quem também quer fazer bons projetos tem que entender como é que se executa o projeto. Você faz um projeto e não sabe como é que é aquilo dentro da obra. Isso aí, isso aí. É tipo assim, né? Meu pai e minha mãe fala que falar até papagaio fala. E que papel aceita tudo. Papel aceita. Ó, adoro isso. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Então, não estou, de maneira geral, desmerecendo a teoria. Isa está aqui. Só que eu estou falando disso através da Isa, equilíbrio. Porque ela é uma professora de um curso superior de engenharia, de uma faculdade federal, e está falando da importância e como que ela vê os alunos que estão no canteiro de obras como são diferenciados, Você né? sabe que eu sou orientadora de iniciação científica, né? Eu sempre tenho ali um grupinho de alunos que ficam mais próximos de mim, a gente sempre está no laboratório e tal. E assim, meus alunos frequentam a minha casa, conhecem meu marido, meus filhos, esses mais próximos. Mas eu tiro o couro deles, né? Que o bom projeto tem que ser execuível, exatamente. Isso. Um projeto lindo e maravilhoso que não tem como executar, resolveu nada. Exatamente. Na arquitetura, eles fazem o projeto executivo, né? Que é exatamente aquele para ser executado. Se você não tem um profissional que não saiba ler projeto, se você não tem um profissional que saiba executar cada passo a passo, seja a parte elétrica, a parte hidráulica, essa parte de revestimentos, de acabamentos, se você não tem um bom pintor para dar aquela garibada final, se você não tem aquele gesseiro legal para poder fazer um rebaixamento, tudo aquilo que foi feito antes vai por água. Vai por água, porque o cliente, ele vai ver essa finalização. Ele não vai lembrar do projeto como foi feito. Ele quer ver se o rejunte está bem colocado entre hoje meu post é rejunte, foi rejunte, então por isso que eu estou falando de rejunte. Lá está bem colocado entre o porcelanato ou a cerâmica que seja, ou o ladrilho hidráulico. É isso que ele vai ver. Ele vai sentar lá no banheiro para fazer o número 2 e vai ficar reparando, porque quem tem toque, assim como eu fico reparando tudo, né? Ele vai ver se o papel de parede, se foi colocado, se ele está encontrando uma folha na outra. Esse detalhe, quem faz não é o engenheiro, não é o arquiteto, é o profissional que está ali na lida do dia a dia. Exatamente, que pode ser o engenheiro, pode ser o arquiteto e pode ser uma terceira pessoa que está executando. Então, mas essa execução básica, prática, não é da ordem do engenheiro, do arquiteto fazer. Não, Eles eu falo o cara que está acompanhando a gestão, e não é ele que vai fazer. Não é o gestor, exatamente. Exatamente. Não é o gestor de obra, não é ele a Sandra que vai fazer, mas todo mundo que trabalha para você já sabe o que você quer. Já sabe que você quer, o padrão de qualidade que eu gosto de falar, né? Exatamente. Mas você estava falando que você acompanha os alunos na iniciação científica. Então, é só para falar assim, que tem esse outro lado, né? A universidade, a gente preza pelos 3 pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa é a iniciação científica, é o desenvolvimento de novos produtos, uma argamassa, por exemplo, com resíduo da construção. Pesquisa. Oi?
Eu vou colocar aqui, ó, ensino, pesquisa e Extensão. extensão. É. Extensão seria a parte prática. A extensão é na hora que o aluno sai de dentro da universidade e vai para fora, o que a gente fala de transpor os muros da universidade. Então, é uma ação social, trabalho social, igual a minha escola de engenharia, lá, a UF. Pesquisa e extensão. É muito Ensino importante. é a faculdade, o curso em si. Como é que é? Ensino é a faculdade, o curso em si. É a grade curricular, que cada instituição tem a sua, né? Cada professor faz a sua organização de aula, mas tudo dentro do grande guarda-chuva que é o MEC, né? Mas o que muita universidade, o que muita instituição deixa a desejar é na pesquisa, mas principalmente na extensão. Esse levar... E extensão é uma visita à fábrica. Meus alunos ficam doidos comigo, porque todo semestre eu levo para visitar. Vai aprender lá como é que faz uma argamassa, porque o engenheiro, o arquiteto, ele atua nisso também. Vai no canteiro de obra. Eu gosto, a gente até tinha programado, acho que não vai dar tempo. Para um bom andamento da obra, o canteiro tem que estar organizado, porque senão você desperdiça material, você joga muita coisa fora, gera resíduo demais. O setor da construção civil é o setor que mais gera resíduo no mundo. No mundo? No mundo. E o que? Não, a gente vai conseguir. Nós vamos, claro. Isso a gente já vem numa melhora, né? As normas. Então, você leva, a extensão é a parte prática. Eu levo ele no canteiro de obra, na fábrica, eu levo ele numa ação social, que eu sou dessas, né? Faço bastante ação social. E com isso, não é uma obra do início ao fim, mas ele tem a oportunidade de, num dia, participar de um dia a dia de obra, e eu coloco lá para ver como é que a betoneira funciona. Isso eu faço muito também em laboratório, né? Medição das coisas. Porque você entende a importância na carreira, porque enquanto está na faculdade, está tudo lindo. Tudo é lindo. O papel aceita tudo. Ou estou fazendo estágio. Aí, e eu sei porque eu fiz faculdade de Direito. Quando eu estava fazendo faculdade, olha que eu fiz faculdade trabalhando e estudando. Era lindo. O que você faz? Sou estudante de Direito. Eu faço estágio. Um status até, né? Para muita gente. Um status. Quando você termina a faculdade, você fala assim, meu Deus, e agora? O que eu sou? Por onde que eu vou começar? Então, não, tenho certeza. É fundamental, enquanto você está na faculdade, você procurar oportunidades, o digital tá aí, cheio. Isso aí. Tem muita gente se reinventando com esse digital. Mas quando você está na faculdade, você é um universitário, formando. Logo assim, de um dia para o outro, você sai de formando para desempregado. Sim. É um baque muito grande, né? E você rebaixa, né? Você saiu daqui e passa. Desempregado, exatamente. Ai, muito bom. É muito isso. E eu acho que isso pesa demais. Então, assim, tem o que fazer? Lógico que tem. Durante a faculdade, vai fazer estágio. Se tiver uma oportunidade de fazer um curso igual... Cola no professor, sabe? Colar no professor não é para puxar saco, não. Professor, você está fazendo alguma obra? Não dá para ir lá ver, não? Está precisando de uma ajuda? Eu fui essa aluna, né? Eu fazia muito, inclusive ganhava até uma graninha. Fazia muito projeto. Eu aprendi AutoCAD fazendo. Nunca fiz curso. Eu sou só da época do AutoCAD, tá, gente? Eu tenho... vou fazer 20 anos de formada. E então, assim, era só AutoCAD. Eu aprendi fazendo porque eu não tinha grana para pagar curso. E aí meus professores acreditavam em mim e eu paguei o enxoval do meu filho todo com o dinheiro de projeto que eu fiz, sabe? De AutoCAD, para aprender. Meus professores que me deram, assim, para mim foi uma satisfação muito grande. E hoje ainda é maior eu retribuir isso para os meus alunos, sabe? É bom demais. Muito bom. E quando você fala isso do aluno viver a experiência, ver como é que é, isso está diretamente ligado ao canteiro de obras. O que você me fala sobre o canteiro de obras? Na verdade, é desde o momento ali que começa até quando você entrega para o cliente. Até a entrega da chave, né? Exatamente.
que você me fala sobre a organização do canteiro de obras? Como que você vê isso? Uma vez que você fala muito e é expert nisso, na questão de sustentabilidade, e eu te confesso que eu não sabia isso, que a construção civil no mundo é o que Não gera mais... sabia. É Não, uma vergonha para mim falar isso, mas é um dado impactante que é muito importante de ser dito. A organização do canteiro de obra, ela começa desde o planejamento da compra dos materiais. Porque, por exemplo, se você compra um tijolo, um bloco cerâmico, de uma qualidade ruim, principalmente os que não são de função estrutural, eu tenho até um post que deu uma das minhas maiores visualizações, que eu postei exatamente uma pilha de tijolo quebrado, sabe? nossa, Que na verdade é bloco, né? Os furadinhos, o nome correto é bloco, a gente acaba chamando de tijolo. aham. E por que que quebra? Porque já não teve uma fabricação muito adequada. A gente tem mais de 6 mil cerâmicas espalhadas pelo Brasil. Muitas delas prisam pela qualidade. Assim, fazem questão de estar dentro da certificação, das normas, mas não são todas. E aí você compra um material desse, deixa ele de qualquer jeito dentro do canteiro, qualquer passada de outro material, de um equipamento, acaba quebrando. A própria chuva, o vento, acaba quebrando, porque o bloco ele não é impermeável. Então, na hora que ele incha, ele fica mais suscetível com a chuva, né? A Sim. quebradeira. A Então, gente assim, até toma o cuidado nas nossas obras, em época de chuva, assim, de ter uma lona, que a gente é, deixa os tijolos sempre cobertos, isso. por duas questões. Porque, primeiro, se molhar e no outro dia você precisar trabalhar, você vai ter que esperar uns 2 dias para secar. É, Vai atrasar. E segundo, por isso, porque ele quebra muito muito facilmente. E fácil. dá aquele monte de caco de tijolo, é o resíduo, né? Muito. Tô até desenvolvendo uma pesquisa, assim, umas coisas de fazer com caco e tal, só com tijolo e telha. Depois eu te conto. E aí, uma outra coisa que. Então, assim, você organizar a compra de materiais, esse tijolo ele vai chegar próximo da data de uso. Né? Ele não vai ter que ficar ali muito tempo, que até atrapalha a circulação do canteiro. Isso eu tô É a falando do gestão, tijolo. né? É A a gestão. gestão. Eu falo muito com o meu cliente, às vezes ele fala, mas tem que. Eu falo, olha, você não pode, essa dica vale do início ao fim no canteiro de obras, e Isa eu acho que vai concordar comigo. Você não pode ter material demais sobrando que você vai demorar a usar, que você corre um risco de perder, igual o caso do tijolo, fica parado um tempão ali, um esbarra, cai um hoje, cai 2 amanhã, cai 5 Isso aí. depois da manhã, e é prejuízo, e nem pode faltar material, porque isso atrasa um canteiro de obras. Então, o material tem que ir no tempo certo. É o que Exato. você... A gestão, né? Não pode ser nem 8 e nem 80. Aqui, o Humberto Souza falou que deveria haver uma certificação para tijolos de cerâmica. E não tem. Existe. Tem. Existe. Aqui, Existe a Associação Nacional de Cerâmica Vermelha do Brasil, a ANICER. Até vou fazer uma live com eles semana que vem. Eles priorizam muito essa certificação e eles tentam, não são todas, porque nem todas querem, mas isso não é obrigatório, mas é regulatório. Tem uma grande mas tem. diferença. Mas Uhum. tem, e muita gente. Eu já fui em várias cerâmicas pelo Brasil, e aqui destaco uma que eu sou apaixonada, que é a Cerâmica City. Quem estiver em São Paulo, Cesário-Lândia, o nome da cidade, perto de Campinas. Gente, eu fiquei encantada com a cerâmica do senhor Neto, que é um senhorzinho incrível e que prioriza pela boa qualidade. Então, a gente tem pessoas boas, honestas. Eu tenho, aqui em Valadares, tem as pessoas que me fornecem, e eu falo isso muito com o cliente. Ah, mas tem diferença? Eu falo, tem diferença. Tem tijolo, bloco, não tem aquele bloco de concreto? Eu uso muito vazado para fazer piscina. Aham, aham. Aquele bloco, eu falo com o cliente, pelo amor de Deus, compra no lugar tal, no lugar tal ou no lugar tal. Mas a gente sabe porque costuma o cliente perder 30% do que compra, porque quebra demais. É muito triste. A gente está falando do tijolo, do bloco, mas isso vale para o cimento. Se você não comprar o cimento adequado, vai dar problema. Isso Sim, vale para instalação hidráulica, para fiação elétrica. A fiação tudo. elétrica
é uma parte que fica escondido, assim como a hidráulica e sanitária, ela fica muito... Como fica escondida, o problema vai aparecer só depois. Mas quando a E, gente fala de elétrica, a gente está falando de segurança da família que vai morar ali, né? Então, também é uma coisa muito importante a ser investida, né? Mas deixa eu e eu- voltar aqui. é igual a parte hidráulica que você está falando. Primeiro, que se você pegar o valor do material hidráulico perto do que ele representa aí, ele dá, acho que média de 2, 3% do valor da obra, é muito pouco. E se tiver com problema, tipo, se tiver algum problema depois de pronto, o estrago é grande demais, porque tem que sair quebrando tudo. Não é verdade? Exatamente. É aí que tá, porque muita gente, o Brasil é o país do puxadinho, né? Mais da metade das obras são feitas, outro dado que de repente você não conheça, são feitas sem nenhum profissional Meu Deus. gerenciando. Mais da metade. Mais da metade? Olha só, eu olho Aqui sempre o copo meio cheio e aí eu vejo que é uma grande um mar de de oportunidades, né? oportunidades, né? Essas Só a parênteses, ô Isa, a Ana perguntou se está faltando material na minha região. Ana, eu que estou diretamente no canteiro de obras, está demais, porque por causa da pandemia, fábricas pararam, as pessoas diminuíram a logística, deram férias, então a gente está sofrendo com esses problemas de falta de material e escassez. E como o dólar está alto fora do país, o pessoal está investindo no Brasil, quem está morando fora, Valadares é um típico local assim. Então, o mercado da construção está aquecido. Então, ó, o povo está morrendo de construir, está construindo muito, tá? O mercado está aquecido e o material antes tinha, mas agora está começando a faltar. E o que está acontecendo? Estão aumentando o preço do material. Ai, Infelizmente, que é droga. o problema que a gente está Que vivendo. droga, que droga. Aqui. É a parte econômica, né? Mas uma Exato. outra coisa que eu queria falar, e é muito importante também na gestão do canteiro de obra, que também está ligada à sustentabilidade, na manutenção da qualidade desse material, que é saber armazenar. A gente falou do tijolo, mas o cimento, por exemplo, o cimento é a cola da construção. Ele é o que a gente chama de aglomerante hidráulico. Entrou em contato com a água, ele endurece. Então, se você deixar o cimento no chão, encostado numa parede fria, ou pior, né? A pior das situações, no relento, mesmo que não chova, deu aquela friagenzinha da noite, vai passar porque ele está dentro de um saco de papel. Por mais que o Ele papel craft ele seja um papel resistente, geralmente duplo, né, nos sacos de cimento, mas precisa muito tomar esse cuidado. Então, tem até uma norma que fala que tem uma diferença de 10 a 15 centímetros do chão e da parede. É exatamente a altura de um pallet. Então, deixar sobre um pallet, né? Nas nossas obras, a gente usa muitos pallets, que é aquele tablado de madeira. Isso. Aí a gente coloca ele ali, um espaço tipo 1 por 1 ali, e todo cimento que chega, a gente... E outra dica, Isa, a gente coloca ali, e quando, por exemplo, eu não posso esperar, a gente geralmente pede de 50 e 50 na obra. Uma obra nova, que está consumindo muito cimento. Tá. Não pode esperar, eu não posso pedir 50 e ainda enquanto tem 40 eu pedir mais. Mas eu também não posso esperar ter 5 para eu pedir, porque senão o pedreiro vai ficar parado. Então, o que a gente faz? Exatamente. Quem está ali à frente da obra, a gente coloca o cimento no pallet, aí dependendo do que está desenvolvendo ali no canteiro de obras, aí está mexendo com concreto, gastando muito. Aí tem 15 cimentos, eu sei que demora 2 dias para pedir. 15, 20. Eu já peço, mas aviso quem está na obra para tomar o cuidado de pegar o cimento anterior, separar e o novo colocar por baixo, porque senão você vai pôr em cima. Muita gente não sabe que cimento tem validade. Tem. Cimento tem validade de 6 meses a partir da data que ele é ensacado. Ele vem Pois lá é. com a validade. É igual o produto perecível, né? Que você não pode deixar fora da geladeira, ou que você tem data para consumir depois de aberto, né? O cimento, mesmo fechado, o pacote fechado, ele tem 6 meses para ser utilizado a partir do momento que ele é ensacado, não é a partir do momento que chega na sua obra. Então, assim, é uma coisa muito séria, né?
O Rocha está perguntando qual é o melhor tipo de cimento. E aí eu vou te responder, depende. Eu estou para preparar, estou devendo, vou preparar um post de cimento. Porque depende do que você quer, meu querido. Para qual utilização, né? A gente tem uma marca que é a Votorantim, que ela fez o cimento, o saco de cimento até fora do padrão mais comercial, né? A Votorantim, ela coloca lá, acho que 40 quilos, né? A maioria é 50. E ela coloca lá, ela não fala se é CP1, CP2, CP3, ela coloca para utilização, né? E aí depende. Agora, qual que eu sou fã? Eu sou fã, você colocou aí o CP3. Eu sou fã do CP3, porque meu nome do meio é sustentabilidade. E o CP3 é o cimento que mais tem adição de resíduo na sua mistura. Então, ele acaba sendo o cimento mais sustentável. Só que É o que depende. eu, é o que eu Mais uso. eu falo que ele é o cimento do meio, assim, né? Ele é o cimento que tipo, vai com tudo, assim. Sabe aquelas coisas que vão com tudo, assim? É mais ele. E o preço também é bem. Ele é o do meio ali, né? Ele não é o mais barato, ele não é o mais caro, é o que a gente mais usa. É o que a gente Isso mais aí. usa. Então. Isa, deixa eu comentar uma coisa com você falando de sustentabilidade. Nosso horário já tá Já assim. tô vendo! Ai, desculpa, eu falo para Dedéu. Desculpa, não, ótimo, tanto ensinamento aqui, mas eu quero para a gente falando aí da organização do canteiro de obras, olha que legal. Primeiro vão ficar lindas aqui para o pessoal fazer print para Ai, marcar. gente, espera aí, deixa eu botar um filtro aqui para você ajudar. Pronto, o filtro ajuda. Isso, vamos fazer print. Bem lindas, tá, gente? Arrasou. Mas Isso, vamos lá. marquem a gente. Isso, marque a gente para a gente repostar aqui, tá bom? Isso. Mas vamos lá. Você falou sobre essa questão do cimento, a gente falou sobre a questão do armazenamento, para não ter desperdício, porque eu fiquei surpresa que a construção civil é o que gera mais resíduos no mundo. E eu lembrei de uma coisa. Como que fica você que fala? A Ana tá falando para a gente tirar os comentários para poder fazer print. Vamos lá, então, isso. Olha, Isso. vamos ficar mais lindas aqui, ó. Pronto! Isso, gente. Eu não dei Pronto. print, mandem para mim. Tira print aí, tá bom? A questão de madeira. Porque o que que acontece? A gente usa madeira demais na obra e madeira, meu Deus, o cliente compra madeira e, por exemplo, uma casa de 2 pavimentos. Eu precisava falar disso com você. Uma casa de 2 pavimentos. Aí a gente usa pau de escora, aí usa aquelas madeiras, tábua de 30, tábua de 15, sarrafo de 7 centímetros. Quando vai fazer em cima, a madeira que comprou embaixo, ela não é um negócio impressionante, porque se perde demais e fica aquele acúmulo de madeira. O cliente olha, ele meio que, nossa, mas mais madeira, tipo um monte de madeira que eu comprei. Eu mostro, virou isso aqui, porque você é sarra feia. E madeira tá ficando cada vez mais raro. O que você me fala sobre isso? Como que vai ser essa questão? Então, na primeira ponta de geração de material, é muito importante priorizar aquele fornecedor que traz a madeira de uma madeira mais certificada. Eu sei que é um pouco mais cara, mas ela vem de um processo de reflorestamento, um cuidado no manejo da área de plantio. Isso é uma coisa. Agora, na outra ponta, dá para gerar uma renda que dá para ser revertida para essa construção, que é a questão de mandar essa madeira não para o aterro, não para o lixão, mas sim para uma cerâmica, que para usar como insumo energético, porque a cerâmica tem lá os fornos, e aí eles precisam de madeira para poder gerar o fogo, né? Isso tem a emissão atmosférica, tem isso, mas não tem muito jeito, não tem mais o que mexer, né? Tem muita gente que faz a parte de design, desses negócios de decoração, que os arquitetos sabem mais do que a gente, mas a gente não consegue gerenciar isso em grande volume, né? Eu, particularmente, sempre que posso, incentivo a deixar um pouco de lado a alvenaria convencional
e começar a usar a construção a seco, que também é um pouco da construção modular. Alguém perguntou lá em cima, eu acabei não Não respondo. registrando aqui, mas Aham. a construção modular, quando você consegue começar a repetir, e aí tem um pessoal que eu adoro de coração, que é o pessoal da Brasil ao Cubo, né, o BR3, eles fazem uma construção muito legal, e aí você não tem nem tanta água usada e nem tanta Aham. madeira. Eu sei que em vários locais, eu não sei como é que é aí em Valadares, assim, é um Só um pouco minuto. de... Ô, Isa, a Rita tá perguntando aqui. Geralmente eu não tenho deixado as lives salvas, mas essa com a Isa eu vou deixar, Rita. Oba! Vou ver se, vou ver se no final, porque esse Insta aqui é meio instável, tá? Mas eu vou tentar publicar ela direto no IGTV para ficar salva assim, tá? Mas continuando, Isa, o que que você ia falar sobre. Você não sabe se aqui em Valadares. Então, se aí em Valadares chega de forma adequada material e profissional para a construção a seco, que ela precisa de um profissional diferenciado, tem que saber mexer. Gente, construção a seco tem vários tipos de parafuso, só para vocês terem ideia, parafuso de tudo quanto é jeito, cada um com a sua função. Então, assim, mas é uma construção mais sustentável e mais rápida. É a seco, porque você não. Eu acredito que com o passar dos anos é o futuro. Quando eu te falo da madeira, é o que você falou. Não tem muito jeito, não tem muito o que fazer. O que tem Não que tem. fazer é nas pontas, né? Por um lado, tentar comprar a madeira que seja certificada Isso é e muito na, importante. e na ponta de lá é o que sobra na obra. Você ter aí uma parceria com, por exemplo, uma cerâmica que usa É, fogo, é. coisas assim, né? Mas eu acredito que com o passar dos anos, é igual, por exemplo, nos Estados Unidos, eu já fui, já vi, o processo construtivo lá, além de muito rápido, ele é muito diferente do daqui, porque eles usam muito drywall, né? Então, eles fazem uma estrutura, uma base ali, e depois fecha tudo a seco. Exato. Infelizmente, a gente ainda faz, mas te confesso que é muito mais divisórias internas e a gente não tem ainda os profissionais capacitados para É. eu fazer Vai uma ter com o casa. Instituto, vai ter com o Instituto Pois e a é. gente vai querer mandar esse povo para todo canto do Brasil. Olha só, o Nery Moreira está falando que por isso que ele prefere o tijolo ecológico, né? Eu não falei para vocês, mas o projeto que eu ganhei prêmio lá atrás para eu entrar na Globo, quando eu entrei na Globo, foi exatamente com o tijolo ecológico, que é o tijolo de solo cimento. Ele Aham, tem um desenho diferenciado que você consegue eliminar a grande parte da madeira de molde, de forma, e aí a coluna e as vigas são feitas, moldadas, o próprio concreto, dentro desse tijolo. A mesma coisa você consegue fazer com o tijolo cerâmico estrutural, o bloco cerâmico estrutural, e o bloco de concreto estrutural. Eles conseguem ser a forma para esse molde. O tijolo de solo cimento, ele não precisa ir no forno, né? Para endurecer por conta da presença do cimento. Então, por aham. isso que ele é ecológico, porque ele diminui a emissão atmosférica. E ele super vale a pena, dá para ser fabricado na própria obra, com a terra da própria obra. É bem legal para quem quiser conhecer. Eu tenho uns vídeos lá no meu canal só sobre tijolo. Tijolo ecológico. Pois Isso. é, ó. Então, ó, vou marcar, a Isa já tá marcada aí. Tem lá o Insta dela, tem o YouTube. A gente vai Aí, gente. contar outras vezes aqui. Olha, E temos presença internacional, a Juliana da Sustentarquia, uma arquiteta chiquerésima, famosérrima, que faz um monte de coisa de sustentabilidade. Adoro. legal, arrasou. Ela está lá na Espanha, Não, eu tô achando essa live global total, né? Já não é? tô achando o máximo aqui. E posso te falar uma coisa? A Ah, live só mostrou como o mercado da construção é um mar imenso que está aberto a todos. Olha só, você falou que mais da metade das construções são feitas sem projetos, ou seja, existe um mar aí de gente que precisa ser conscientizada sobre a questão da importância do projeto. Os profissionais da área podem trabalhar com projetos, com gestão,
pode trabalhar com as duas coisas, igual a Ana, que está por aqui, que trabalha, ela faz os projetos e ela faz a gestão, e ainda tem o que a gente acredita que é o futuro da construção, que é as construções sustentáveis. Resumo. A construção é um mar inesgotável, É né? inesgotável. É só você escolher o que fazer, focar e ir em frente, sem medo de errar, porque é errando que a gente aprende. Não tem jeito, eu já errei para dedéu. Eu também muito, muito, muito. Isa, que delícia de bate-papo. Ai, Obrigada amei também. Gostei pela muito, viu? disponibilidade, tá Ai, bom? muito bom, tá? Que Foi bom, um prazer tá? estar aqui e já virei sua fã, admiro pra caramba. Eu lembro que eu perguntei a sua altura, porque eu vi fotos suas, né, na obra. Eu falei, gente, ela comanda um monte de homem na obra e ainda é pequenininha. Ela ainda é Ainda pequenininha, é pequenininha, mas né, é grande na sua essência, na execução. E virei sua fã de Ana, verdade. Para mim, é um prazer. obrigada. Ana, prazer ter te conhecido, prazer ter aqui na live. Beijo, tá? Ana Ana é tá uma te... linda, de verdade, E uma amiga querida. é muito isso que você falou. As pessoas hoje, com a rede social, as pessoas me veem tudo. Mas até hoje, antes, quando era só telefone, as pessoas conversavam comigo. Elas me imaginavam, assim, muito diferente. Imaginavam um mulherão, assim, pelo menos 1,70 m. No mínimo. E, no mínimo, 1,70 m, mais cheia, assim, mais robustona. E aí, de repente, chega eu, 1,50 m, magrinha. Acho que eles falavam assim, gente, não é Não possível. vai dar Não, certo esse negócio. não vai prestar. Eu sei Mas que tem, prestou. moça. Tem 11 anos que está prestando, entendeu? Muita coisa boa. Olha, é muito bom a gente ter esse exemplo, porque não é para a construção civil só, é para todos os profissionais que têm. Eu tenho uma grande amiga que é da sua altura, então por isso que eu me senti muito à vontade de falar. A gente fez faculdade junto, a Juliana Chagas. Ela não é muito de presença digital, não. Mas a Juliana é engenheira da CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, e ela é num cargo assim top, foi crescendo, não foi indicação de ninguém. Ela foi adquirindo, nesses 20 anos de experiência, a gente formou junto, assim, qualidade no profissional dela, e todo mundo que é gerenciado por ela fala: a Juliana manda, a gente faz, que se não fizer, dá BO. E ela não tem problema, ela manda embora se precisar, ela Os manda meninos voltar falam para isso. estudar. É assim, e é bem do seu tamanho. Pois é, e sabe o que que me falam? Fala assim, gente, mulher, tipo eu, mulher, pequena no canteiro de obras. Eu falo assim, sabe qual que é o remédio para isso? Competência. Competência, Você postura. A tá postura é muito importante, né? exatamente, competente, ter postura e se mostrar uma pessoa aberta a conhecimentos, a trocar ideia, não tem mistério, não tem erro, não tem como dar errado. Depois nós vamos fazer mais live, Tá, vamos falar vamos. Ó, eu só queria de deixar obras. registrado que o Instagram não nos derrubou, né? A gente tá com mais de uma hora aqui. Você percebeu? Mais de uma hora, não nos derrubou. Ai, Não um nos... beijo, Instagram, para você. Adoro. Isa, brigadão, Beijo, amor. tá? Obrigada. Tchau, Com gente. Deus. Muito obrigada aí por essa parceria. Beijo, Tchau. tá? Fique com Deus. Pessoal, brigadão, foi ótimo aí o bate-papo, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que bom que você gostou, Edjane. Amanhã, 20h43, eu volto aqui falando para vocês sobre detalhes sobre pintura, tá? E o gesso, eu vou falar, vai ter, não é uma live de gesso, mas eu vou falar aí sobre depois que a parede está emboçada aí a parte do emassamento e da pintura, tá? Então, volto amanhã, novo horário, 20h43, tá? E só lembrando, quem tiver interesse no Construindo com Sandra Valentim, até domingo, 23h59, as matrículas estão abertas. O link tá na minha bio aí, tá bom? Beijo grande, boa noite, fiquem com Deus, tá? Até amanhã.